Sarp vê Doruk sendo carinhoso com Arif e sente muita raiva. Swat diz a Munir que a Sirin disse que o Sarp chamou Nezir para a festa do menino. Ele se preocupa caso Nezir e Sarp conversem, e o Nezir falar que nunca quis o dinheiro dele, e não teve nada a ver com isso. Munir pergunta o que ele quer que ele faça. Razin entrega para Nezir um envelope, e diz que entregaram para ele quando estavam saindo. Nezir diz que é o convite da cerimônia de circuncisão do Doruk, e fica feliz. As crianças vão até Seida, e Nissan diz que o cabelo dela ficou muito bonito. Doruk e Nissan ficam felizes por voltarem para o apartamento. Sarp faz compras para a casa nova. Henry diz a Atice e Bahar que sabe que elas querem saber o que vai acontecer com o filho da Seida, mas não vai acontecer nada. Ele diz que quer que tudo continue do jeito que foi agora, e vai fingir que não sabe. Bahar diz que agora ele sabe. Henry, ceboso, diz: "Eu sei, mas já esqueci." Bahar diz que ele não precisa explicar nada para elas, e essa é uma questão que ele deve resolver sozinho. Já a sós, Atice diz a Bahar que elas ainda pensaram que ele era bom, e olha só como lavou as mãos. As duas chegam ao bairro. Atice vê Arif e dá boa tarde, e ele a responde. Bahar passa e não fala nada. Já no prédio, Bahar entra em seu apartamento, e as crianças a recebem, muito animados. Ela agradece Seida por ter preparado o apartamento para eles. Seida diz que é muito bom ver ela, e todos se abraçam. Já à noite, Sarp e o homem do frete chegam ao prédio para fazer a mudança. Ninguém vê Sarp. Seida olha pela janela e vê o homem do frete subindo com as coisas. Ela diz a Bahar que devem ser os vizinhos novos. Seida liga para Arif e diz que o vizinho está se mudando a essa hora, e isso é inconveniente. Arif fica surpreso, diz que isso não é possível e pergunta se ela sabe quem é. Seida pede que ele olhe pela janela e está tirando um monte de caixa. Arif fala com o homem do frete e chama a atenção pela mudança naquele horário da noite. O homem diz que não vai incomodar e vai fazer tudo em silêncio. Arif pergunta se ele vai morar ali. O homem responde que não, que na verdade é um amigo. Arif se oferece para ajudar o homem a levar as coisas. O homem até tenta não aceitar, mas Arif já pega a caixa e vai subindo com ele. Seida também decide ajudar. Arif e o homem entram no apartamento de Sarp. Sarp conseguiu se esconder para que Arif não o veja. Seida e Arif ficam prestes a descobrir Sarp, mas acabam que não o veem. Depois, Sarp e o homem fazem a pintura no apartamento e ajeitam tudo. No dia seguinte, Seida diz a Arif que hoje vai levar as crianças na escola. Arif pergunta se ela vai buscar elas depois. Seida diz que não, que é o pai delas que vai passar para buscar e mostrar a casa para eles. Arif diz que imagina que deve ser por ali e pergunta a Seida se ela sabe por onde ele vai morar. Seida diz que não sabe de nada, mas em breve eles irão saber. Ela diz que talvez o amigo possa voltar com a Bahar em algum momento, e que ela fez aquilo pelas crianças, mas ela não vai ficar com Sarp. Sarp chega ao apartamento de Bahar, diz que quer fazer uma surpresa para as crianças e levar eles em sua casa antes de sair. Bahar diz que a Seida ia levar eles, mas chama os filhos, que ficam muito felizes ao verem o pai. Bahar diz que o pai deles irá levá-los para a escola. Sarp diz que vai mostrar para eles a casa deles antes. Nissan pergunta se fica longe dali. Sarp diz que na verdade não. As crianças se despedem de Bahar e vão saindo com Sarp. Sarp diz aos filhos que eles não precisam descer, porque é lá pra cima. Bahar vai para a janela e Seida pergunta à amiga se as crianças já estão prontas. Bahar diz que o pai delas está ali, vai levá-los para a escola, mas até agora não viu eles saindo. Seida diz que não viu ninguém sair, e na verdade não viu Sarp nem entrando. Bahar acha estranho. Sarp, Nissan e Doruk saem na janela do prédio, e Seida pede que Bahar olhe para cima. Bahar vê os filhos com Sarp lá em cima. Arif fica surpreso. Nissan e Doruk, animados, na nova casa de Sarp. Bahar se dá conta que Sarp é o novo vizinho. Arif fica pé da vida por Sarp estar morando no mesmo prédio que Bahar. Seida pergunta se foi ele quem alugou o apartamento. Arif diz que é claro que não, e que foi o seu pai. Bahar se preocupa com o que vai falar para Seida e Arif, e fica chateada por Sarp ter se mudado para o prédio.
Seida diz a Arif que é uma grande vergonha até onde o Yusuf chegou por grana. Nervoso, Arif sai do café e diz a Seida que vai arrancar esse homem de lá. Seida tenta impedi-lo, diz que agora as crianças estão com ele. Arif bate a porta de seu apartamento e, furioso, pergunta para o pai como alugou o apartamento para ele e deveria ter perguntado antes. Yusuf pergunta para quem alugou o apartamento e não está entendendo nada. Seida diz que ele alugou para o Sarp, o marido da Bahar, e nem adianta falar que não sabia, porque é óbvio que sim. Yusuf diz que não sabia quem era o Sarp e nunca viu o marido da Bahar antes. Arif diz que ele não é marido e entra no apartamento para pegar o contrato. Bahar vai atrás de Sarp e ouve as crianças animadas por ele estar morando ali. Ela se controla e bate a porta do apartamento. Nissan puxa a mãe para dentro e fica toda descambelhada mostrando a casa, com os dentes arreganhados. Nissan diz a Bahar que está muito feliz, que o papai vai ficar com eles para sempre. Doruk diz que também está feliz. Nissan pergunta se a mãe sabia que o pai iria mudar para aquele prédio. Bahar diz que não fazia ideia. Sarp diz que ela não sabia e que queria fazer uma surpresa para ela. Irritada, Bahar diz que isso foi realmente uma surpresa. Já a sós, Bahar diz a Sarp que ele passou dos limites. Sarp pergunta se é por estar perto dos seus filhos e que eles estão felizes agora. Bahar quer falar as coisas para ele, mas as crianças chamam ela para ver o quarto. Bahar diz aos filhos que eles precisam ir para a escola e manda eles pegarem a mochila. Ela diz a Sarp: se você acha que isso vai ficar passado batido, tá muito errado. Você não pode voltar para as nossas vidas desse jeito. Sarp, sim, eu vi que as crianças estão felizes, mas você não pensou nas consequências e podem surgir problemas. Eu acreditei em você e claro que não acredito mais. Cínico, Sarp diz que se estivesse no lugar dela, também não acreditaria. Bahar sai e Sarp dá risada. Bahar diz a Seida que quer matar o Sarp, que odeia ele e jura que ele fez isso por suas costas. Seida diz que ninguém teria imaginado isso, que o Sarp está louco e deve ter aprendido com a Sirin, porque a loucura é contagiosa. Ela diz que ele fez isso de propósito, que ele se mudou em segredo para as crianças ficarem felizes e assim a amiga não poderia reclamar nada. Sarp desce as escadas com os filhos para levá-los para a escola. Nissan pergunta ao pai se eles podem mostrar o apartamento para a Seida. Sarp diz que é claro. Seida diz a Nissan que agora está super ocupada e vai sair. Sarp e as crianças acabam indo juntos rumo à escola. Bahar pergunta a Seida o que o Arif disse. Seida diz que ele ficou super irritado, que foi falar com o Yusuf e até olhar o contrato, mas o Sarp fez tudo do jeitinho que tinha que fazer. Bahar pergunta se o Arif sabe que ela não sabia nada disso. Seida diz que imagina que sim, mas que o Arif não perguntou nada. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!